nossa primeira aula de Excel. Você recebeu o tutorial agora há pouco, fez a leitura. Aliás, a leitura é muito importante para que você compreenda o propósito. Depois da leitura, eu sempre envio o tutorial em forma de vídeo com as minhas explicações. Vamos lá. Trabalhar com dados é um grande desafio e, ao mesmo tempo, requer a utilização de ferramentas inteligentes. Em algumas aulas atrás, você já praticou o SQL, portanto, já teve contato com dados. Se você ainda não teve essa aula, você terá em algum momento mais à frente. A planilha Excel é uma dessas ferramentas que permite organizarmos os dados e os analisamos através de recursos incríveis. Sejam bem-vindos ao nosso curso. Para que você compreenda a funcionalidade da ferramenta, iremos simular os controles que aplicamos na AgiMaker. Para isso, criamos uma simples tabela. Você pode acompanhar abrindo o Excel aí no seu computador. A primeira observação que você deve fazer é esta aqui: observar que cada componente da coluna e da linha corresponde a uma célula. Então aqui nós temos a célula A1, célula B1, C1, célula A2, B2 e assim sucessivamente. Ok? Então sempre observe o Excel em forma de células. E por que essas células são importantes? Para que você deposite em cada uma dessas células uma informação, ou em forma de data, ou numérica, ou alfanumérica, dentre outros modelos. Então abra a sua planilha do Excel e faça a transcrição dessa tabela do jeitinho que aqui está. Então agora você vai construir uma tabela de dados, basicamente isso. Por enquanto você não a manipulará, apenas a alimentará. Então faça isso agora mesmo. Tratam-se de dados sobre o faturamento da nossa escola por curso. Mas percebam que os dados não estão organizados o suficientes para que possamos analisá-los. Esses aqui são dados soltos, sem ordenação alguma. É por essa razão que o Excel se faz importante. Para resolvermos essa questão, precisaremos organizar esses dados que encontram-se dispersos e faremos isso através da condensação das informações com a criação de novas tabelas de análise. Caso queiramos saber qual foi o faturamento mensal da escola, então precisaremos de um quadro como o demonstrado abaixo. Você precisará, em um outro espaço da tabela, criar esta tabela de soma para a totalização do total de vendas da escola no mês de janeiro, no mês de fevereiro e no mês de março. No nosso caso, o total de vendas totalizou R$ 6.400. Portanto, o total correspondente a todo o faturamento da escola observado na primeira tabela. Esse total, portanto, deve coincidir. A única diferença é que aqui as informações estão condensadas. Total de vendas de janeiro, total de vendas de fevereiro e total de vendas de março. Enquanto aqui na tabela as informações estão dispersas. Caso queiramos saber o faturamento por curso, então uma nova tabela deve nos fornecer a tal informação, tal como demonstramos abaixo. Aqui você deve
construir uma tabela como esta, organizá-la em forma de códigos, porque cada curso tem um código. Curso de eletrônica, código 1. Curso de programação, código 2. Curso de desenho, código 3. Curso de modelagem, código 4. Curso de smartphone, código 5. E curso de diagnóstico, código 6. Quanto que a escola teve de receita em cada um dos cursos? Então, no curso de eletrônica, faturou R$ 500, no de programação 700, desenho 1.300, modelagem 1.500, smartphone 900 e diagnóstico 1.500, totalizando, portanto, R$ 6.400 de faturamento. Então você deve fazer a construção dessas tabelas do jeitinho que estamos te orientando. Perceba como as informações analisadas por parte facilitam a compreensão do que está acontecendo com a situação financeira da escola. Isso ajudará os gestores da escola a tomarem novas decisões com base nos dados apresentados. Logo, o Excel é uma ferramenta analítica e gerencial. O mais interessante é que essas tabelas podem ser elaboradas dentro de um mesmo ambiente, tal como demonstramos abaixo. No momento que você estiver com o Excel aberto, construa essa primeira tabela de dados dispersos, em seguida a tabela de soma por mês e em seguida a tabela de soma por curso. Desse jeitinho que deve ficar a sua tabela assim que você as criá-las. Bem, dando sequência agora ao utilizarmos 3 totalizadores, diminuímos a probabilidade de errarmos nos cálculos. Tá vendo? Tabela 1, 6.400 de faturamento. Tabela 2, faturamento por mês, 6.400. Tabela 3, faturamento por curso, R$ 6.400. Esses valores devem coincidir. Percebam como para cada tipo de tabela atribuímos uma clara coloração, deixando-as mais agradáveis aos nossos olhos e aos olhos do público interessado. Trabalhe sempre com colorações claras que agridem menos os olhos. Bem, agora que compreendeu o motivo de usarmos planilhas de cálculo, chegou o momento de mostrarmos como a mesma foi elaborada. Passo 1. Crie os títulos da tabela. Passo 2. Utilize o negrito da área de fontes para destacar os títulos. Passo 3. Digite as informações nas colunas e linhas correspondentes. Então, quem vai alimentar essa primeira tabela é você. Quarto passo. Acrescente as bordas externas usando esta opção. Então, clique aqui e, em seguida, arraste o mouse em toda essa região para que a borda seja fixada. E faça isso para a coluna 1, para a coluna B, para a coluna C, coluna D e coluna E. Quinto passo. Utilize esta opção para a realização da soma nesta célula e defina os parâmetros arrastando o mouse pela área a ser somada. Você deve clicar no auto soma. Primeiro, posicione o cursor ao final da tabela. Na direção da coluna D, clique em auto soma e em seguida você vai visualizar toda essa área aqui sendo marcada. Aperte o Enter e você chegará nos R$ 6.400. Atribua a cor desejada através desse ícone aqui com a latinha de tinta. Então você deve prestar atenção nas regiões que mencionamos que ficam no topo da planilha. Uma vez que a tabela de dados foi criada, chegou o momento de desenvolver as tabelas analíticas.
Então agora você vai fazer a segunda tabela, vai digitar o título, total de vendas de janeiro, total de vendas de fevereiro, total de vendas de março. Aqui você vai deixar em aberto, porque você deve posicionar o cursor nessa região e executar esta operação matemática de soma. Você deve sempre iniciar os cálculos com um sinal igual seguido do soma. Ao abrir o parênteses, você deve posicionar o cursor na tabela inicial, nessa região aqui, ó. Coluna D, mês de janeiro, linha 3 até a 6. Então você deve somar toda essa região, D3 a D6. É por essa razão que consta essa informação aqui. Faça o mesmo para o mês de janeiro. Posicione o cursor nessa região. Em seguida, igual soma D7 a D11 para captar na tabela, olha só, faturamento de fevereiro, faturamento de fevereiro, faturamento de fevereiro e de fevereiro, de 7 a 11. Tá? Então, na coluna D consta o valor faturado no mês de fevereiro. Então, faça isto e chegará a este total aqui. Faça o mesmo com o faturamento correspondente ao mês de março, igual soma e posicione o cursor nessa região aqui, ó. Aperte o botão esquerdo do mouse e arraste para que ele consiga executar o total correspondente ao faturamento de março. Então você deve posicionar o cursor na área do resultado do cálculo e executar a fórmula indicada. Após o parênteses, posicione na coluna e na linha correspondente aos cálculos que você deseja somar. Fórmula para cada uma das células D corresponde à coluna e os números às linhas. Será possível agilizar a operação aritmética se, após a abertura do parênteses, deslocarmos o cursor para a área das células às quais pretendemos somar, coluna e linhas. Este procedimento facilitará a realização do cálculo e a sua visualização dentro da tabela de dados. Não se esqueça de atribuir uma cor para a sua tabela, incluir as bordas e adicionar negrito aos títulos. Vamos para a nossa última tabela analítica sobre o faturamento por curso. Construa essa tabela no Excel com a coluna código, curso, digite essas informações e, em seguida, você deve seguir aqui as recomendações. Esses dados estão concentrados na coluna L entre as linhas 5 e 10. Coluna L. Vamos lá na coluna L. Coluna L é essa aqui. 5 a 10. 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então nos referimos a essa tabela aqui. Você deve posicionar o cursor na área de resultado do cálculo. Utilize a fórmula essa fórmula aqui e, após o parênteses, deslize o cursor para a área desejada. Coluna L, linha 11. Observe que cada curso tem um código. Então, por exemplo, eletrônica. Eletrônica, se observarmos a tabela, tem 250 e 250. Então você deve usar a fórmula igual soma D5 mais D11. Nesta região aqui.
Programação, você deve usar o cálculo igual soma, abre parênteses. Volte para a tabela. D4 mais D12, que deverá totalizar 700. Olha aqui. Faço o mesmo para o curso de desenho, modelagem, smartphone e diagnóstico. Através da fórmula igual soma, abre parênteses, e some cada uma das células, conforme demonstramos. Agora, o total você deve usar este formato aqui, coletando a somatória das células L5 até L10. E dessa forma você chega em 6.400. Faça a conferência do total do resultado do faturamento por curso com a tabela inicial e a tabela de faturamento mensal. Os resultados devem ser os mesmos. Bem, vamos para a última parte. Agora chegou o momento de você fazer uma pesquisa dentro da tabela inicial que foi criada. É possível realizarmos também pesquisas fazendo uso das funções PROC-V e PROC-H. Trata-se de um comando de procura que o Excel nos oferta. Vejamos como executamos uma operação com a função PROC-V. Vamos aqui. Posicione o cursor nesta região. L17, em seguida entre com essa fórmula PROC-V. A partir da célula C3, considerando todos os elementos de C4 a F14, colete a terceira coluna. Então veja, C3 está aqui. C3 é o 5. O C4, F14 é toda essa região aqui. E aí nós solicitamos, através do PROC-V, que a terceira coluna deve ter o seu resultado apresentado. Nesse caso seria Smart. Vamos ver se confere. Smart. Agora faça a mesma coisa utilizando o PROC-H. Então no PROC-H nós fazemos assim a construção da fórmula igual PROC-H a partir de C3, de C14 a I14, queremos o nono item. Então aqui ele fará a busca a partir da célula 3, de C4 até I14, do nono elemento da horizontal. O resultado obtido será igual a 2. Então aqui está a tabela, C3 está aqui, de C4 até I14. Ele vai buscar o nono elemento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nono elemento. Tá? Então, ao usar PROC-C, V e H, você está praticamente fazendo uma pesquisa dentro da tabela que você criou. Então, faça esse teste aí no seu exercício. Bem, para finalizar, você deve me entregar no decorrer da semana este exercício aqui. Imagine que é dono de uma empresa de qualquer segmento. Crie a tabela de dados com os campos correspondentes com 10 itens. Crie 2 tabelas de análise sobre os resultados do faturamento da empresa. Apresente o resultado ao seu professor. Por e-mail. Então salve a sua tabela e envie ao seu professor por e-mail para que ele possa corrigir a construção da sua tabela, ok? Espero que você tenha gostado dessa apresentação e boa sorte na prática dos exercícios de Excel. Até o próximo exercício. Tchau, tchau.